Jesus nos abençoe. A palestra de hoje, meus irmãos, será ministrada pela nossa irmã Alessandra Dantas, com o tema Convite à Esperança, do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Vamos começar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente e repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Chamando o povo e os discípulos para perto de si, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo. Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36. Alegrai-vos de Jesus. Quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu, essas palavras podem ser traduzidas assim: Felizes sereis quando os homens, pela má vontade com quem tiverem agido convosco, vos propiciem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira e não os amaldiçoeis. Depois acrescenta: aquele que quiser seguir-me, carregue sua cruz, isto é, suporte corajosamente as atribulações que a sua fé lhes acarreta. Pois aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, até mesmo a vida para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Agora, meus irmãos, nós vamos orar. Senhor Jesus, estás aqui, Mestre, a nos irradiar com essa tua luz maravilhosa. E assim, Mestre, lhe rogamos a presença da equipe espiritual, esses irmãos que estão à frente de todos os teus trabalhos de amor. Para eles, a fortaleza, a sabedoria, a crescente iluminação. Lhe pedimos também pelos espíritos que chegam em estado de necessidade. Para esses irmãos, o equilíbrio, o esclarecimento, a fé, a tua mão amiga, Mestre. E assim, Mestre, com a sua permissão, damos início às nossas atividades. E passamos a palavra à nossa irmã Alessandra Dantas.
Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Sou Alexandra Dantas Santos e é com muita alegria que nós vamos iniciar agora mais um momento doutrinário, onde, através de nossa querida Joana de Ângeles e Divaldo Franco, no livro Convites da Vida, nós vamos nos entreter hoje com o capítulo 18, intitulado de Convite à Esperança. Nós vamos dialogar, conversar, refletir sobre um tema tão propício para nossas almas, para as nossas vivências e para o contexto ao qual todos estamos inseridos. Bom, sempre estaremos conectados, mas vez ou outra estarei dando uma olhada no roteiro ao qual está aqui apoiado sobre a mesa. Então, quando eu fugir o olhar, é porque estou analisando o que, juntamente com a espiritualidade, através da inspiração e do auxílio do suporte, eu pude compreender do capítulo, contextualizando as minhas próprias necessidades, ao meu próprio entendimento e amadurecimento psicológico, para então trazer aqui, expor aqui. Desde já eu agradeço ao Canteiro de Fraternidade Pronto Atendimento Espírita pela oportunidade, pela confiança, a espiritualidade superior pelo suporte. Sem os espíritos bondosos e amigos, não sei o que seria de mim, não sei o que seria dessa exposição, desde quando eu preciso deles para melhor entender o Evangelho de Jesus. Gratidão a vocês por estarem sempre participativos. Gratidão à minha família pelo apoio. Então vamos começar. Joana de Ângeles, no capítulo 18, Convite à Esperança, ela inicia com um trecho da primeira epístola aos Coríntios, que se encontra no capítulo 13, versículo 7, e que diz: tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Novamente eu repito: tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Mas como vivenciar, suportar, crer, esperar diante de uma situação conflituosa, diante de uma aflição, diante de uma dor, diante de um sofrimento? Como esperar? Como crer? Como suportar? É o desafio de todos nós, seres humanos encarnados em um planeta onde, já dizia nosso querido farol de nossas existências, Jesus, haverá choro e ranger de dentes naqueles que nascessem nesse vale de expiação, no mal e o remédio, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então, o que esperar de uma Terra em transição planetária, onde ainda o mal predomina sobre o bem? O que esperar? Senão convites de aflições como oportunidade de ressurgimento de um espírito mais amoroso e mais em comunhão com Deus. E nesse sentido, Joana vai começar a nos trazer no capítulo que, por mais que o céu se encontre nublado, por mais que a chuva seja torrencial, por mais que caiam raios, por mais que o barulho dos trovões seja completamente estrondoso, por mais que a tempestade seja danosa
e que por mais que ela perdure, espera, porque logo após o sol voltará a ressurgir no ambiente. E ela vai continuar nos alertando de que por mais que a situação a qual estejamos vivenciando seja absurdamente dolorosa e que, a nosso ver, sem condições de nós suportarmos, ainda continua esperando. Ela também continua, porque ela acredita, assim como Deus, na esperança e na capacidade de nossos espíritos. Por mais que a dor seja extenuante, a glória virá. Mas como esperar, como acreditar, como suportar, eis o desafio de todos nós. E nós vamos exatamente conversar sobre o que ela tem a nos oferecer quando ela nos diz que espera e ama. É um dos pilares fundamentais para que de fato possamos acreditar na esperança e vivenciá-la. Porque sem acreditar na esperança, não há como vivê-la em nosso contexto. Não tem como se sentir esperançoso se a esperança não vier dissolver no nosso íntimo todas as calamidades aflitivas e pessoais. A esperança em nossas bocas e em nossos discursos, ela não tem como promover mudanças em nosso caráter e conduta moral. A esperança, ela só se torna ativa quando nós somos desafiados para o progresso interior. A esperança, ela só se torna esperança quando nós acreditamos que a esperança é a esperança. E só vamos acreditar que a esperança é a esperança quando de fato vivenciarmos uma situação onde a esperança é a única solução, o único farol, a única rota, a única esperança. Então, de fato, somente na vivência de uma oportunidade é que conseguiremos provar para nós mesmos que somos esperançosos. Não há como dizer que temos esperança só falando que temos esperança. É na vivência, meus queridos, que a esperança vai se concretizar em nossas existências. E após essa vivência, com certeza, nós poderemos afirmar com fidelidade e honra para nós mesmos: eu tenho esperança, porque eu fui o mais forte. Porque, apesar do céu para mim estar nublado, trevoso, com raios e trovões, o sol apareceu para mim porque eu me possibilitei ter esperança. O sol só aparece e o sol só ressurge no ambiente quando se tem esperança. Então, após essa vivência, nós com certeza poderemos ter honra para falar que fomos esperançosos. E aí nós vamos dar continuidade, é claro, pois é necessário para se viver a esperança em si, é importante que nós possamos compreender o papel da aflição em nossas existências, porque todos vivenciamos aflições íntimas, pessoais, familiares, profissionais, políticas, sociais, mundiais, coletivas. Todos vivenciamos. Então, é preciso compreender. Não há como você se oportunizar e compreender uma situação convidativa para se ter esperança sem compreender a mola propulsora que vai te levar ao ensinamento da esperança. Então, é preciso compreender o papel da aflição e, a partir daí,
a consequência que aquela aflição vai proporcionar para o nosso ser. A consequência que as aflições têm a nos proporcionar são as dores, as dores, as dores físicas, as dores morais, as dores psicológicas. Sim, é preciso a partir daí compreender a função da dor em nossa existência, pois se não compreendermos, como vamos extrair o bálsamo desse aprendizado que é a esperança? Percebam como é fundamental. Quando se compreende a função da dor, nós nos tornamos resilientes e temos a capacidade de nos adaptar à situação a qual estamos inseridos. Adaptação no sentido de convivência com aquela situação dolorosa, de modo a nos possibilitar extrair dela o benefício, nesse sentido, e a viver esse benefício na situação dolorosa. Resilientes, nós vamos encontrar o sentido para se viver aquela situação dolorosa, ou seja, vamos começar a reaviver mais o sentido de nossas existências. E, claro, vivendo o sentido de nossas existências nesse contexto aflitivo, doloroso, resiliente, é claro que a esperança surge, que a esperança se impõe, que a esperança domina, que a esperança persevera e constantemente continua nos nossos painéis mentais. É ela que domina. E claro, quando a gente começa a mergulhar dentro da esperança, a gente consegue o que Joana nos traz com um trecho bíblico da primeira epístola aos Coríntios. Com esperança, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre com esperança. E aí a gente vai, como a nossa querida Joana nos traz, esperar e amar. Esperar e amar, mas, claro, só, com esperança. Então, vamos, depois desse breve apanhado geral, nós vamos continuar conversando sobre, agora retomando a importância da aflição. Vamos falar da aflição de modo geral, das dores morais como substrato para termos a esperança também, o papel da resiliência, a busca do sentido do contexto doloroso e, por fim, a esperança como essencial para nossas existências. Então, retomando, nós vamos continuar. As aflições, como todos nós já sabemos, é interessante que nós possamos, nesse contexto, estarmos vivenciando mais, relendo, quanto mais se reler, mais se tem a possibilidade de mergulhar profundamente e se encontrar dentro da leitura, se encontrar mais. O capítulo Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós vamos ter um banquete sobre a aflição. E a aflição nós vamos começar a compreender que pode ser entendida como dores físicas e morais que se abatem sobre nós, provocam em nós repercussões que necessitam de respostas e mudanças para nós nos mantermos sempre ativos e que, de fato, as aflições são dolorosas. São dolorosas mesmo. Mas as aflições são fundamentais para o nosso processo evolutivo. São essenciais. Sem a aflição, não há como se chegar à perfeição, não há como extrair de nós as potencialidades que estão adormecidas, latentes, só à espera de um estímulo. E o estímulo aflitivo nos possibilita nos corrigir perante os códigos soberanos da existência, nos possibilita nos corrigir perante as transgressões à lei de amor, a qual nós inferimos, transgredimos em um passado existencial ou na própria existência. Então, a aflição vem como um convite para nos reenquadrarmos à grande lei de amor e, claro,
nesse processo aflitivo, aprender a não mais maltratar a si próprio enquanto alma e espírito em escalada evolutiva, e também não aprender a maltratar o próximo, amando a nós, amando ao próximo, amando a Deus. Quando há um ferimento dentro do amor que nós devemos ter para nós enquanto espírito em escalada evolutiva e o amor enquanto ao próximo a Deus, enquanto há transgressão nesse maior mandamento, há uma necessidade de correção e a aflição se torna importante. Nós já sabemos. E aí, nós vamos continuar também no capítulo Bem-aventurados os aflitos, em motivos de resignação. É importante compreender que, apesar de todo o processo aflitivo, nós ainda temos motivos para nos resignarmos. Mas por quê? Quais serão esses motivos para nós nos resignarmos? A nossa meta enquanto espírito. Qual é a nossa meta enquanto espírito? Mas para nós nos recobrarmos qual é a nossa meta enquanto espíritos, é preciso compreender e, além de compreender, vivenciar, parar um pouco, se olhar no espelho e enxergar que nós não somos aquilo que estamos vendo, mas que incoerência, porque não somos aquilo que estamos vendo no espelho, sendo que eu sou o que eu vejo. Mas será que o nosso mundo íntimo se resume a um corpo físico? Claro que não. Então é preciso se vivenciar o princípio inteligente em nós, nos relembrando de que somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais, já de muitas experiências de outras existências, e essa é só mais uma de tantas outras que teremos, só um corpo de muitos que já tivemos e de que muitos vamos ter ainda, só um nome de milhares que já tivemos e milhares que vamos ter. Então somos caminhantes de uma verdadeira montanha que leva à perfeição. Então, retomando, a nossa meta enquanto espírito é a perfeição. Então, motivo de resignação qual é? Claro, o meu futuro é a felicidade. Então, por mais que nós estejamos vivenciando um momento doloroso, o Evangelho também nos traz o que é uma vida, um sopro em relação à eternidade que teremos para sermos felizes. Claro que essa meta só depende de nós e que esse futuro, que às vezes a gente acredita que está muito distante para ser perfeito, ele pode começar a ser construído agora, no presente. Então, a forma como encaramos a nossa existência vai ser fundamental para nós termos a resignação ao nosso alcance. E aí Kardec, em motivo de resignação, nos traz que o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. Então, como estamos encarando a nossa existência terrestre? Se olharmos pela óptica do corpo físico e somente dessa vida atual, nós não vamos conseguir nos resignar, compreender a aflição, compreender a função da dor moral, ter resiliência e ter esperança para suportar, para tudo sofrer, para tudo esperar, para tudo crer. Então é preciso a consciência de espírito para que nós possamos alavancar em nós um futuro de esperança, um futuro melhor, olhar para um futuro celestial que é a nossa meta enquanto espírito. A consciência de espírito, portanto, se torna o ponto principal. E também dentro do capítulo de Bem-aventurados os aflitos, no bem e o mal sofrer, o espírito Lacordaire nos traz que o militar que não é enviado ao campo de batalha, ele não fica contente. Então, ele nos diz, sejamos como o militar. O militar não fica contente na retaguarda. Sejamos fortes. Sejamos corajosos para a luta. E esse mesmo Espírito nos traz brilhantemente que a luta não é uma guerra física, não é um tiro. Existem dores que são muito mais fortes do que um tiro, que dilacera a alma muito mais do que um golpe. É uma dor moral e um sofrimento que jamais se compara a um ataque no corpo físico, porque quando a alma dói,
O corpo físico, a dor do corpo físico não chega nem perto da dor da alma, do sofrimento moral, da dor de uma humilhação, da dor de uma traição, da dor de uma intolerância, da dor de uma ofensa. Claro, não precisa nem comentar muito, todos nós sabemos o que são as dores morais. Mas esse mesmo espírito lacordário continua que bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Então, que maravilha, meus queridos! Quando nós enxergamos a nossa trajetória de espírito, nós vamos começar a entender que é preciso e que, claro, a aflição desafia a nós sermos melhores do que nós estamos no momento. E, claro, quando a gente tem a consciência de espírito, nós temos a compreensão de que nós sempre podemos ir mais além, ou seja, temos condições, porque a potencialidade de ser perfeito, como Jesus, que é a nossa referência atual e terrestre, está dentro de mim. E eu posso sim, a partir de agora, começar a buscar essa perfeição. Então, se eu posso, qualquer aflição que esteja ao meu alcance, porque Deus só coloca fardos proporcionais às nossas condições, eu posso superar. Jamais nos esqueçamos de que nós podemos superar o que está sendo direcionado como convite para nós, convite a ter esperança. E aí, nesse sentido, a gente começa a mergulhar, nos aprofundar de que o aflito que entende a aflição é um aflito que compreende a função da dor moral, que, como nós falamos anteriormente, vai ser a consequência do processo de aflição. E quem bem fala de dor, da importância da dor, a grande educadora, como mesmo intitulou, é Leon Denis. Esse grande filósofo espírita vem nos trazer excelência sobre a dor. E quando a gente para e lê a dor, segundo Leon Denis, a gente fala, nossa, que lindo é ler. Mas vivenciar é completamente diferente. E quando nós estamos no processo doloroso, que nós lemos e somos desafiados a entender que a dor é maravilhosa, nossa, que desafio! Você lá no choro, na angústia, na aflição, e pensar que a dor é maravilhosa, mas é claro, durante o processo é difícil, mas não é impossível de se alcançar a alegria, uma alegria de espírito, de resignação e esperança enquanto se chora. Todos nós estamos convidados e somos capazes de nos alegrar no bom sentido de compreensão da dor do processo doloroso. Por quê? E aí a gente vai trazer agora uma citação de Denis. Estendendo sobre as criaturas suas asas úmidas, sempre do orvalho regenerador das lágrimas, a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhe extrai através do sofrimento. Nossa, como compreender que a dor corrige, que a dor educa, que a dor exalta, que a dor aperfeiçoa no processo doloroso? Difícil, né? Muito difícil. Mas é claro, meus queridos, que depois que o momento daquela apunhalada em nossa alma, daquele momento mais aflitivo, daquele pico de nós mesmos, quando começa a suavizar um pouco, a gente para e pensa, eu fiquei diferente. Eu estou me sentindo melhor depois do processo doloroso. As lágrimas derramadas me fazem agora ser uma outra pessoa. Todo sofrimento hoje me possibilita ver horizontes em mim mesmo que eu não estava enxergando antes.
todos os dias lamentáveis aos quais eu passei, hoje me fazem ser uma pessoa que eu não esperava ser. Eu não acreditava que eu poderia ser diferente. Eu não enxergava o quanto eu precisava mudar. Mas a dor, claro, ela vem como um convite de correção. Porque, infelizmente, pelo processo de amadurecimento psicológico, nós temos dificuldades de enxergar o que é melhor para nós. E temos dificuldades de enxergar que nós não estamos caminhando da maneira como se poderia caminhar. Temos dificuldade de enxergar que, na maioria das vezes, nós nos oportunizamos de coisas que não fazem tanto sentido para a nossa escala evolutiva e de que também, na maioria das vezes, nós nos acomodamos com o pouco que nós achamos que é importante para nós, porque nós não enxergamos que o importante e fundamental pode trazer mudanças. E na maioria das vezes, nós descartamos, adiamos as oportunidades que nos convidam a uma interiorização, uma meditação interior, a uma consciência de espírito. E quando a gente repudia todos esses convites que a vida tem a nos oferecer, é claro que a dor vem. E a gente não enxerga que a dor vem e que a dor pode vir, porque fechados os olhos e cegos para as verdades espirituais e para nosso processo evolutivo, a gente vive, semeia, mas a hora da colheita vem e a gente não está esperando. Claro, a gente não espera, a gente só quer felicidade para nós, mas como querer a felicidade se nós não semeamos ela? A dor sempre corrige, como o Denis nos traz, sempre educa. E eu convido vocês, cada um de vocês, cada um de nós que estamos nesse momento nos ouvindo, me ouvindo, que possamos refletir. Aquele momento doloroso, esse momento doloroso, será que ele não está me tornando uma pessoa melhor, diferente? Com certeza, meus queridos. Se o próprio Denis nos traz que corrige, aperfeiçoa, exalta, é claro que nós temos que começar a refletir sobre esses momentos e extrair desses momentos todos os benefícios que ele pode ter. E com certeza, o processo, o resultado de se sentir melhor, de se acreditar mais em si, de se sentir mais forte, mais capaz, mais corajoso, é maravilhoso. Esse sentimento de estar melhor e ver horizontes aos quais não se estava vendo é sublime. Como iríamos enxergar esses horizontes no passado, com aquelas vivências, com aquelas ações, com aqueles pensamentos, com aqueles hábitos? Depois da dor, pensamentos, hábitos, ações diferentes e com certeza mais futuro de glória para nós. E aí, dando continuidade, Denis também continua. A luta, então, apresenta-se rude, é dolorosa e lenta, e fatigante e terrível. E no auge do sofrimento, quando a gente não encontra, não enxerga a solução, não acredita mais que tem solução, só pensa que tudo vai continuar na mesma coisa, só pensa que nada vai mudar e que tudo vai continuar como está, Denis também continua. Quando requer de nós todas as reservas de energias morais, físicas e mentais, é claro que nesse momento o sol se ergue para nós. Denis também continua. A dor, pois, é para o espírito humano o que o sol é para as trevas na noite tempestuosa. Ressurreição. Ressurreição. A dor é ressurreição, como o Denis nos traz. Então, quando extrai de nós todo o sofrimento, toda a dor, é aí que o remédio começa a curar a alma. Começa a mergulhar e extrair de nós todo o potencial para sermos diferentes, para sermos melhores. E aí, nesse momento, resta de nós duas opções. Ou nós nos acomodamos na situação,
ficamos na situação, mergulhamos, não acreditamos com saída, só queremos aquilo, ou a gente passa a olhar um futuro diferente, a acreditar que podemos e que podemos sair dessa situação. E aí, antes de mergulharmos mais nessas opções, a gente traz o mito da Fênix como uma excelente metáfora para nós, claro, vivenciarmos, né, uma compreensão dessas opções que esse processo doloroso tem a nos oferecer. E aí a Fênix, né, é uma grande ave, né, com penas vermelhas de cores bastante exuberantes, segundo um mito egípcio, e contado, né, através desses vários milênios, a Fênix, como nós já conhecemos, né, a história dessa grande árvore, ela morre em chamas, segundo o mito, e após morrer em chamas, sendo consumida, devorada pelo fogo, a Fênix vira cinza, que é devorada pelo fogo, e a Fênix ressurge das cinzas. A Fênix volta das cinzas. Então, acredito que cada um agora já conseguimos entender o exemplo da Fênix e trazer a Fênix para nós, ou melhor, vivenciar a Fênix em nós, enxergar a Fênix em nós. E então a gente continua aqui, a Fênix morrendo em chamas virou cinzas, só que essas cinzas, no caso a Fênix, ela teve uma opção, ou a Fênix permanecia nas cinzas, ou a Fênix ressurgia das cinzas. E aí a gente começa a analisar as opções que nós comentamos do processo doloroso. Ou nós nos atemos às cinzas da dor que estamos vivenciando, ou mergulhamos nas cinzas das nossas próprias lágrimas, ou nós vamos ressurgir das nossas lágrimas, nos transformar a partir das lágrimas, nos levantar a partir das lágrimas. Somos Fênix ou não somos? Com certeza somos como Fênix. Somos exatamente como Fênix. E aí muitos pensadores também acreditam que, assim como as cinzas da Fênix antiga que morreu refletem um passado da Fênix, é da cinza que a nova Fênix ressurge. Então, alguns pensadores acreditam com esse mito que uma parte de nós morre dentro desse processo de ressurreição, como as cinzas da Fênix antiga. E o que morre em nós, claro, são os velhos hábitos, são os pensamentos doentios, são as ações egoístas, as ações orgulhosas, tudo em nós. O que foi estímulo para o processo doloroso morre, né, vira cinzas, mas não é completamente esquecida de nós mesmos, porque ainda continua em nós aquelas cinzas. Por que continua em nós? Porque são através de nossos erros é que nós poderemos alcançar patamares do acerto. Os erros são molas propulsoras para o fazer diferente e não mais das cinzas, são dos erros, é que nós conseguimos visualizar patamares de novas ações, de novas atitudes, quando, claro, se reconhece o papel, né, das cinzas, o papel do erro. E claro, o autoconhecimento nesse sentido é fundamental. Não há como você compreender um processo doloroso sem você compreender as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas limitações. E isso é fundamental. Se não acreditarmos nisso, não há como entender que a dor pode trazer mudanças para nós. Se a gente não acredita que pode mudar, que está tudo bem, como a dor vai se tornar benéfica? Então é importante essa compreensão nesse sentido. Então a Fênix se permitiu renascer. Por que a Fênix se permitiu renascer? Porque ela acreditou que ela poderia ir mais além. Então nós somos como a Fênix.
nós precisamos compreender que, por mais que estejamos em chamas, sempre poderemos renascer a partir das cinzas de nós mesmos, sempre como a fênix, e a partir daí ser uma nova pessoa. Isso a gente precisa internalizar, meus queridos. E claro, quando a gente compreende que a gente pode renascer das cinzas, claro, olha o passo da esperança, começando a brilhantar os nossos horizontes. Para se ter esperança, é preciso se ressurgir das cinzas, né? Porque se ficarmos nas cinzas, não há como se acreditar que podemos ressurgir. E a esperança nos traz esse incentivo de ressurreição, como o Denis nos trouxe da dor, que é para nós ressurreição. E aí a resiliência, ela se torna fundamental para que nós possamos nos adaptar aos contextos aos quais estamos inseridos. É fundamental essa adaptação e compreensão para que a esperança possa ressurgir em nossas paisagens como opção para o progresso, porque se nós não nos adaptarmos ao contexto, compreendendo a aflição, compreendendo a dor moral e a partir daí renascendo das cinzas, como nós vamos ter esperança sem se adaptar a todo esse contexto de rota ao qual nós comentamos agora? Então, a resiliência é fundamental. E aí tem um grande psiquiatra, um grande contribuidor da psicologia, também pensador e grande filósofo chamado Viktor Frankl, nos traz uma frase excelente. A gente vai também trazer o exemplo dele um pouquinho mais adiante, mas a frase que eu quero citar agora dele é que uma experiência traumática sempre é negativa, mas o que acontece a partir dela depende de cada um. E então, ele também continua, são as nossas decisões, não as nossas condições que determinam quem somos. Ou seja, o contexto está aflitivo, o céu está nublado, estamos em chama, ok, mas não é essas condições, não são essas condições quem determina quem somos. É a decisão nossa do que faremos dentro dessas condições que vai determinar quem somos e o quanto podemos ir mais além e o quanto a esperança pode se tornar concreta em nossa existência. Como nós havíamos comentado, a esperança só ressurge quando nós decidimos vivenciar a esperança. Enquanto nos mantivermos nas cinzas de nós mesmos, não há como a esperança possibilitar a ressurreição e, com certeza, uma nova fênix a surgir das cinzas. Então, a gente traz, o que Frankl traz é fundamental. Nós temos o poder de decidir nessa hora. Somos nós quem decidimos o que vamos fazer com todos esses convites que estão ao nosso alcance. O que vamos fazer com o céu nublado? O que vamos fazer com as cinzas de nós mesmos? Essa é uma pergunta fundamental. Tudo depende de nossa capacidade. E a nossa capacidade é sempre a de ir mais além, porque nunca nos esqueçamos, nós podemos e temos condições de ser mais do que achamos, do que poderemos ser. E aí, nos adaptando ao contexto a partir de uma decisão que parte de nós, né? A decisão de continuar deve partir de nós. A decisão de renascer das cinzas parte de nós. Tudo parte de nós, de nossas decisões, de nosso pensamento. Quando a gente decide e opta por esse caminho da continuação, nos adaptamos e a resiliência se torna o braço, a mão amiga que nos auxilia a percorrer a trajetória de nossa existência. E dentro da resiliência, desse contexto adaptativo e desse poder de decisão em continuar caminhando, não se permanecendo na queda, a gente vai compreender que para si também continuar a caminhar com a resiliência do nosso lado,
existe o sentido da vida. O sentido da vida é fundamental. O sentido para a vida é como se fosse a trilha do caminho que nos possibilita a caminhar. Estamos caminhando para onde? Para alcançar o quê? Para chegar aonde? Em que lugar? O sentido é fundamental para a nossa caminhada. E aí, Viktor Frankl também continua: se somos capazes de encontrar um propósito, o sofrimento não será somente suportável, vai se transformar em um verdadeiro desafio. Porque lembram que o poder de decisão está em nós? Quando a gente decide, a gente passa a acreditar em nós mesmos. E aí a gente começa a se desafiar. Eu posso, eu consigo, eu vou continuar caminhando. E por mais que o céu esteja nublado, eu vou acreditar que eu vou superar. E a gente passa a desafiar nós mesmos, porque acreditamos e confiamos que nós podemos vivenciar a situação e ir mais além. E aí o sofrimento passa a ser suportável. E a gente já está chegando na frase da primeira epístola aos Coríntios: tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Passa a ser suportável o sofrimento quando se encontra um sentido. E a gente se desafia a vivenciar cada vez mais esse sentido. E é interessante, claro, citamos Viktor Frankl, e é interessante agora falar como ele, também nos trouxe essa frase do sentido, da importância do sentido. Viktor Frankl, já depois da graduação e dos seus cabedais de psiquiatria, ao qual já estava exercendo, Viktor Frankl, ele foi, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele que era judeu, ele foi, claro, aprisionado e vivenciou o sofrimento de 4 campos de concentração, inclusive o mais temido de todo, que era o de Auschwitz. Então, Viktor Frankl, passados 3 anos nos campos de concentração, em um sofrimento que todos nós já imaginamos, o qual ele vivenciou, assim como também milhões de judeus aos quais foram vitimados por essa calamidade coletiva, Viktor Frankl, ele descobriu que ele precisava de um sentido para vivenciar todas as tormentas durante 3 anos daquele período nos campos de concentração. Ele só tinha uma opção, 2, que eram as opções às quais nós comentamos. Ou ele se entregava, e com certeza ele morria, porque já passava fome, frio, maus tratos. São condições, juntamente com a condição da apatia total e do desânimo e da perda do sentido da vida, ingredientes que juntos, claro, possibilitam uma morte, a gente já sabe. Ou ele se entregava e morria, como muitos, ele fala no seu livro Em Busca de Sentido, que ele traz as reflexões desse período que passou nos campos de concentração e também os fundamentos da associação da psicologia com a filosofia da busca do sentido, que é uma das vertentes da psicologia, a logoterapia, que foi criada por ele. E aí Viktor Frankl, ele nos traz que ele só tinha 2 opções: ou ele se matava, claro, se entregava, ou ele encontrava um sentido e continuava a viver nessas condições, se adaptando, sendo resiliente a essas condições. E aí ele, claro, se possibilitou ser resiliente. E ele disse que o significado da vida dele era possibilitar às outras pessoas o significado para as vidas delas. Ele falava que se imaginava no campo de concentração, ele teria que ter uma força mental suficiente, e ali, naquele sofrimento, ele se imaginava fora dos campos, mostrando e vivendo
divulgando para as pessoas o quanto o sentido da existência é fundamental. Ele encontrou um sentido, se agarrou ao sentido e continuou caminhando com a amiga resiliência do lado, e ele saiu dos campos de concentração depois de 3 anos, vivo, lançou esse livro, vários outros, e é um grande contribuidor da psicologia, um grande pensador, um grande filósofo, a com certeza estimular muitas pessoas, inclusive nós, a encontrarmos o sentido da vida. Então, olha como ele saiu e trouxe esse ensinamento. Olha como nós podemos também sair de nós mesmos, encontrar o sentido e divulgar, compartilhar, para auxiliar outras pessoas a também saírem de suas situações dolorosas. Aí, dando continuidade, quando a gente começa a caminhar com a amiga resiliência, encontrando um sentido, a esperança vai começar a também ser amiga de nós mesmos, a também mergulhar em nós mesmos. Então, a gente vai começar a mergulhar no que a primeira epístola aos Coríntios, que é o que Joana nos traz, discorrendo sobre essa frase no capítulo 18 de Convite à Esperança: tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. E a gente começou a entender o passo a passo da importância da aflição, da importância da compreensão da dor, da importância de se ressurgir das cinzas de nós, de tomar a decisão sobre continuar sendo resiliente e caminhando em busca do sentido. E é claro, qual é o sentido de nossas existências? Se nós nos mantivermos e se nós nos atermos à consciência de espírito que nos traz a informação de que nós estamos aqui em uma experiência terrestre para nos aperfeiçoarmos, para caminhar em direção ao nosso destino, que é a felicidade, tudo que vivermos aqui nessa existência terrestre é um estímulo, é um pensamento, é um sentido para continuarmos caminhando. Assim como Frankl tinha o sentido dele de sair dos campos e estimular as pessoas a encontrar o sentido das próprias vidas, assim também somos nós. O nosso sentido é a perfeição de espírito, é a meta final. Fomos criados para isso, então precisamos caminhar nesse sentido, caminhar não só nessa existência, mas também muitas outras as quais nós vamos vivenciar. Só precisamos parar para nos lembrar de que somos espíritos e que a nossa caminhada aqui é para a perfeição. Então, apesar das lágrimas atuais, dos sofrimentos atuais, há um futuro de esplendor. Há um sol a ressurgir, há uma aurora a nos visitar, há uma fênix a nos convidar a nós mesmos a sair de nossas cinzas em favor de nossa própria libertação. E a gente compreende de que nessas condições a esperança, ela é o grande dínamo. E com a esperança a gente espera. Porque em alguns contextos se demora, como se demora para nós alcançarmos a perfeição, se demora alguns contextos dolorosos. Mas o que é essa demora e o que é esse tempo? Senão a reflexão e a decisão que nós tomamos a partir do que estamos vivenciando naquele momento, porque com a esperança tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, o tempo e a permanência na situação se tornam convites, se tornam suportáveis, porque a gente consegue esperar, crer e suportar com esperança, com sentido de vida, com resiliência, com compreensão da dor, com compreensão da aflição, com consciência de espírito. Mas esperar como? Dessa forma, como nós havíamos comentado. Mas o esperar também é, como Joana nos traz, já no final do capítulo, espera, diz o Evangelho, e ama. Ela nos traz essa informação. Então, o esperar, né, não é um esperar apático, não é um esperar estático, não é um esperar inativo, é um esperar na ação, é um esperar amando, no amor.
é um esperar com energia, é um esperar servindo, como ela mesma nos traz. Então, esse esperar é também um convite para que nós que estamos caminhando com nossa amiga resiliência do nosso lado, a esperança de outro, naquele caminho, olhando para aquele sentido de nossas existências, caminhando também servindo, auxiliando não só a nós a nos reerguer e continuar a caminhada, mas também auxiliando a caminhada de tantos outros aos quais estão ao nosso redor. Imaginem aí que esse trilho em direção à perfeição tem tantos outros trilhos ao redor da direita, tantos outros trilhos ao redor da esquerda, que tantas outras pessoas também estão do nosso lado, continuando a caminhada. E quando a gente para e olha para um lado e olha para o outro e enxerga o quanto de pessoas estão ao nosso redor também precisando de nossos estímulos, a gente para e pensa: o que eu vou fazer? Eu vou continuar caminhando, olhando para o meu sentido, claro, isso eu devo fazer, mas só mergulhando na minha caminhada, ou eu vou auxiliar o outro a continuar caminhando também, porque o outro está ali no chão, o outro caiu, não quer levantar, perdeu o sentido da vida, não acha que tem solução, mergulhou na dor. Poxa, se eu estou em pé, já passei por isso, sei o que é isso, por que não auxiliá-lo a caminhar também? E aí, esse é o esperar. Eu estou esperando que eu vou alcançar aquele sentido, eu vou alcançar o final da trilha, que é a perfeição. Sei que eu vou alcançar, mas eu também vou auxiliar. Eu espero chegar ao fim da caminhada, mas eu espero na ação, porque enquanto eu caminho, eu auxilio os outros na caminhada. E é por isso que esse esperar na ação é fundamental, e a caridade ela se torna um bálsamo. Quando a caridade ela consegue ser exercida em sua maior pureza por nós, gente, é sublime. Todas as lágrimas, todas as dores da caminhada, todo o fardo pesado dessa trajetória, toda a escuridão, toda a treva, todo o tempo nublado que se apresenta em nossa caminhada, em nossa existência, se torna bem mais suave quando a amiga caridade se apresenta sobre o nosso lado. Quando a gente se permite fazer com que a caridade traga mudanças em nossas existências, com certeza a caminhada se torna diferente, o fardo se torna mais leve, ocorrem menos tropeços, a gente enxerga mais a meta final, a reta final, que é a perfeição. Mas só é possível quando a gente olha para os lados e enxerga o outro que também está necessitando de nós e também da nossa ação. Então, é um esperar na ação, na construção nossa e na construção também do outro que está ao nosso redor. É um esperar com o perdão que liberta, que aciona em nós gatilhos de transformação. Não há como continuar a caminhada se nós não nos libertarmos de atavismos ainda que nos prendem a continuar fixo na caminhada, fixo no caminho. Então é preciso esperar a meta final na ação do perdão, na ação da humildade, na ação da fé, na ação da comunhão com Deus. São esses os substratos que nos auxiliam a continuar caminhando. E nesse sentido, vivenciando esses substratos da humildade, da fé, da caridade, do perdão, da tolerância, a gente consegue caminhar melhor, como eu falei. E é preciso, para que nós possamos continuar nessa caminhada, a vivência constantemente desses substratos que são fundamentais para o viajor, para os viajores do caminho. São os alimentos. Todo caminhante viajor precisa de uma retemperança de alimentos. Não há como fazer uma trilha sem se alimentar. Eu vou ficar com fome, minhas energias vão começar a se extenuar. Eu preciso de alimento para continuar andando, alimento físico nesse sentido. Eu preciso parar um pouco em algumas casas para me descansar. E aí, nesse sentido, a gente encontra esses substratos. A fé, o amor ao próximo, a esperança, a caridade, a humildade, a tolerância e o perdão são alimentos e repousos para a nossa caminhada. A gente precisa deles.
Sem eles, a caminhada é mais difícil, mais lenta, mais penosa. Então, como viajaremos nessa caminhada sem vivenciar esses substratos, esses alimentos? É preciso, então, reprogramar a nossa mente para viver esses substratos, para nos alimentar deles e continuar viajando. Nesse sentido, gente, o pensamento positivo, a mudança do pensamento é fundamental. Como nós vamos continuar caminhando sem mantermos a meta na mente? Você caminha para onde? Por quê? Para alcançar o quê? O viajou, ele precisa olhar para frente, como eu falei, olhar para os lados para auxiliar os outros, mas a sua meta é o seu futuro de perfeição. Então eu preciso constantemente olhar para frente, constantemente pensar nesse futuro, constantemente viver esse futuro. Então a reprogramação da mente é fundamental e nesse sentido a gente começa a se permitir, vamos nos permitir a utilizar melhor do pensamento para se alimentar disso que nós havíamos conversado. Então, como nós podemos utilizar do pensamento para se alimentar da humildade, se alimentar da fé, da esperança, da caridade, da tolerância, do perdão e continuar viajando? A gente, tem vários recursos à disposição para manter a mente em comunhão com o nosso objetivo de vida, em comunhão com esses alimentos aos quais nós comentamos. A oração, ela é uma opção essencial. Na maioria das vezes, não sabemos ainda entrar em comunhão com o Pai Deus. Quanto mais exercitarmos, mais capacidade teremos de entrar em comunhão com Ele e a partir daí sentir o refrigério da alma, sentir a paz a envolver o espírito, sentir aquele fluxo de energia aliviar suas dores e a te renovar a esperança para continuar caminhando. A oração é substancial. Quanto mais orarmos, mais em comunhão estaremos, mais forte ficaremos para continuar essa trajetória sem muitas quedas, sem muitos cansaços, com alegria e perseverança. A meditação também é outra ferramenta para nós melhor internalizarmos o futuro de nós mesmos. Como eu havia falado, se o caminhante, o viajou, ele não se mantém na rota e se ele não constantemente enxerga o seu futuro que está à frente, não há como continuar caminhando, olhando para um lado, para o outro. Olhar para o lado sim, para auxiliar, mas se você fica distraído com tentações exteriores, como você vai alcançar sua meta final? Lembremos que nós decidimos, como a fênix, ressurgir das cinzas. Então é preciso continuar para se alcançar e se renascer cada vez mais das cinzas. Então é substancial a meditação para a interiorização com a sua meta interior, com o seu objetivo de vida, ou seja, com o nosso espírito em nós mesmos. Então, a meditação nos possibilita menores distrações, porque se nós nos atermos somente ao corpo físico e a tudo que a gente vê, como a gente vai se ater ao que não vê? A meditação, ela é esse convite para a gente se ater ao que a gente não vê, que é a nossa essência, o nosso espírito, e que é para o espírito, para a perfeição do espírito que a gente caminha, não para a perfeição do corpo, que não existe perfeição de corpo. A perfeição é do espírito, é nós. A meditação é outro recurso fundamental. Então, a mudança de pensamentos, ela também vai ocorrer com mudança de hábitos, com mudanças de leituras. O que estamos lendo? Vamos ler, vamos ouvir, vamos conversar de tudo que possa nos auxiliar a encontrar esse sentido. Vamos buscar formas de agirmos e hábitos diferentes para que possa me auxiliar, nos auxiliar a continuar caminhando, porque se eu me atenho de coisas, de pensamentos, de leituras, de conversas, de músicas, de hábitos que não vão me auxiliar, eu não vou conseguir ter forças para continuar a caminhar. Então, leituras agradáveis, sejamos mais críticos em relação ao que estamos lendo, sim, por que não? Leituras agradáveis, músicas agradáveis,
pensamentos agradáveis, conversas educativas e tudo mais que for para nos auxiliar na caminhada. Senão vamos nos cansar sem nos alimentarmos do que deve ser alimentado para continuar a trajetória. Sem o alimento que nós havíamos falado que é fundamental para continuar, o viajor se cansa. E a gente não pode se cansar porque nós decidimos renascer. Então, reprogramar a mente é fundamental para que o viajor continue com o objetivo fixo da sua trajetória final, que é a perfeição, e reprogramar a mente é fundamental para que a esperança continue em atividade. A esperança, ela só se torna ativa quando ela é alimentada constantemente pelo pensamento positivo e pelo pensamento do seu futuro. Então é interessante nos reprogramarmos nesse sentido, relembrar de nós o quanto nós somos capazes, relembrar o quanto nós já superamos situações adversas e o quanto podemos superar ainda mais, relembrar que nós somos fortes porque já passamos por dores, estamos em algumas dores, mas vamos passar porque acreditamos que nós vamos passar. E meus amigos, confiemos em nós. Eu tenho certeza que em cada um de nós jaz latente forças que nós nem imaginávamos ter. E com certeza, se optarmos por renascer das cinzas de nós, uma nova fênix, uma nova pessoa vai ressurgir. Nós vamos parar e pensar, nossa, eu não imaginava que eu poderia me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais forte, mais corajosa, mais tolerante, mais amigável, mais em comunhão com Deus. Então, se você acredita que você, pessoa, pode ser sim tudo isso que eu havia falado, reprograma a mente, tenha esperança, confie em ti, confie em Deus e continua a trajetória. Meus queridos, muito obrigado pela participação, pela comunhão de pensamentos, que todos nós possamos continuar ligados nos convites que o Canteiro de Fraternidade pode nos oferecer para melhor reprogramarmos a nossa mente com as exposições, as doutrinárias virtuais e tantos outros estímulos que são fundamentais para o nosso alinhamento espiritual com o nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe e até a próxima. Agora, meus irmãos, nós vamos agradecer. Senhor Jesus, lhe agradecemos pela presença da nossa irmã palestrante, Alessandra, pelas suas palavras salutares, pela presença dessa equipe espiritual que está à frente dos seus trabalhos de amor, nos amparando, Mestre, cada vez mais, nos ajudando. E agradecemos, Mestre, a Ti pelo Teu amor, por esta energia maravilhosa. Senhor, e assim com a Sua permissão, encerramos esta atividade. Meus irmãos, muita paz para todos.